No carro, não sei, pode nem foi de carro. Não. Ah, vou fechar, ó. Já fechei, ó. Tá. Ah. Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje o nosso terceiro capítulo. Aí, introdução eletropneumática, tá? A gente já viu alguma coisa, o capítulo é meio comprido, mas basicamente tudo aquilo que vocês já viram, tá? Não tem muita coisa nova, então a gente vai poder passar rápido. E a parte de circuitos, eu vou só dar uma pincelada, vou dar uma passadinha, porque o mesmo circuito que se aplica à pneumática se aplica à hidráulica, no circuito de comando. O comando é o mesmo, o que muda, então, é a parte da hidráulica e da pneumática, o que se precisa para a hidráulica ou para a pneumática. Para a hidráulica se precisa mais coisas, então a gente vai dar uma passadinha nisso aí, né? E para a pneumática se precisa menos coisa, é mais rápido e mais fácil, tá? Nós vamos passar o capítulo 3, o capítulo 4 também eu já estou com ele praticamente pronto, e aí a gente faz um dia de exercícios. E aí, então, aqueles que não conseguiram fazer o último exercício, aquele número 7 que eu propus para vocês, da sexta-feira passada, podem fazer. Tá? Aí o dia de entrega vai ser aquele dia. Aquele dia vocês vão ter que dar um jeito de vir ou me entregar antes. Tá? Porque agora, como está no final, aí as disciplinas de vocês estão para se formar, eu preciso entregar um pouquinho mais rápido para o Rafael as notas. Eu vou ver se eu consigo com ele pelo menos mais 2 dias, se ele conseguir mais 2 dias, para a gente trabalhar um pouquinho mais com o CLP. Tá? CLP, basicamente, é o que mais a gente precisa, né? A gente tem que ter algumas características do CLP e tal. Depois dessa parte de sensores, então a gente já vai entrar em CLP. Então, aí é o capítulo 3, 4, aí o 5 já é CLP. Aí eu pretendo fazer o 5 falando sobre CLP e o 6 fazendo já os programas com CLP, né? Então tá, então vamos lá. Hoje, introdução à eletropneumática. Aqui, introdução. Essa mesma introdução aqui, ó, ela é bem fácil, ó, com a constante evolução tecnológica, tem-se mercado de intensa necessidade de se desenvolver técnicas de trabalho que possibilitem ao homem o aprimoramento nos processos produtivos e a busca da qualidade, para se buscar a otimização de sistemas nos processos industriais, face o uso da junção dos meios de transmissão de energia, sendo esses mecânica, elétrica, eletrônica, pneumática e hidráulica. Aí a mecânica talvez seja mais utilizada, né? Mas quando se fala em automação, aí a pneumática e a hidráulica tomam conta. Se a gente misturar a pneumática e a hidráulica com a eletrônica e com a elétrica, misturar esses 4 aqui, então as possibilidades são imensas, né?
experiências têm mostrado que a hidráulica vem se destacando e ganhando espaço como um meio de transmissão de energia nos mais variados segmentos do mercado, sendo a hidráulica industrial e móvel as que apresentam um maior crescimento. Porém, pode-se notar que a hidráulica está presente em todos os setores industriais. Amplas áreas de automatização foram possíveis com a introdução de sistemas hidráulicos para controle de movimento. Para um conhecimento detalhado e estudo da energia hidráulica, vamos inicialmente entender o termo hidráulica. Só a questão toda que nós vemos aí é o seguinte, que aonde que a hidráulica tem problemas? Onde que a hidráulica tem problemas de entrar e de se estabelecer? No segmento alimentício. Segmento alimentício, em determinadas indústrias alimentícias, a hidráulica não pode ser utilizada. Tá? Por quê? Porque um vazamento de óleo poderia inviabilizar toda a produção de um dia ou de uma semana, né, uma parada para limpar tudo, para desinfetar tudo. Então, realmente, no ramo alimentício, não. Agora, em outras áreas, né, automobilístico, né, aí, então, se utiliza. Mas tem aquele óleo de grau alimentício, não tem, Silvio? Tem também, mas mesmo assim, tem algumas empresas que não, a não ser, assim, ó, a não ser em casos muito específicos. Se tu puder utilizar elétrica, pneumática, eles dão preferência a isso. Agora, em último caso, como por exemplo, tu vai precisar lá de um sistema para, sei lá, levantar a carcaça de um boi, por exemplo, ali, 400, 500 quilos, aí tu vai precisar de alguma coisa hidráulica, né? Então, aí tu é obrigado a ter hidráulico, né? Mas, vê bem, são coisas muito específicas, né? Eu me lembro que eu fiz pode falar, Daniel. É que o que a gente usa ali é no farelo, né? Então não é para consumo humano, é para animal. Então eles utilizam bastante esse aí de grau alimentício. Quando é para consumo animal, ainda vá, porque não é humano, mas quando é humano, a regra é muito rígida, né? E eu me lembro que eu fiz, há muitos anos atrás, eu fiz a automação de um descarregador de caixa de galinha, sabe? Aquelas caixas que se encaixam uma na outra e vai formando 10, 12 caixas de altura. Então, sai do caminhão e eu fiz aquele descarregador. Então, descarregava, os caras empurravam um pouquinho, pegava numa esteira e ia soltando uma caixa por outra, assim. Isso na entrada do frigorífico. E o engenheiro mecânico, que fez a parte mecânica, né? Eu fiz a parte elétrica, ele desembestou que tinha que ser com hidráulica, tá? Aí, então, a empresa que vendia essas máquinas, ela acabou vendendo muito poucas e não utilizando muito, e acabou optando por outro método. Por quê? Justamente porque tinha óleo. E aí, as empresas que compravam, então, preferiam comprar de outras empresas que tinham uma máquina que não fosse com hidráulico, com óleo hidráulico, tá? Então, esse é o problema. E vocês estão vendo que cada vez mais as normas estão ficando mais rígidas com relação à alimentação, né? Então, data de fabricação, essas coisas, tudo está pegando demais, né? E tu acha um cabelo numa pizza pronta, já dá um baita de um problema para a empresa. Então, imagina, né? Se há uma contaminação por óleo hidráulico. É claro que em determinados casos tu não tem como não usar, mas se tu puder usar outro, sim. Então, a restrição da hidráulica, a princípio é essa. Mas na indústria metal-mecânica, por exemplo, não tem restrição nenhuma. Tá? Na indústria, por exemplo, dessas máquinas de estradas, né, de fazer estradas, as retas cavadeiras, tudo é hidráulico. Na área de mineração, é muita, mas muita coisa hidráulica. Tá? Então, ela tem sua restrição em uma área,
mas tem sua grande utilização, por exemplo, na área da mineração. Mineração, praticamente tudo é forçado, então, tu tem um elemento hidráulico é muito melhor do que um elemento pneumático, por exemplo, né? Então, assim, em algumas coisas se prefere que não use, se faz de tudo para não usar, mas em outras áreas a gente usa indiscriminadamente, porque realmente é o sistema, é o melhor sistema, né? Porque tem uma força maior do que a pneumática. Sim? Então, isso aí dá para vocês ter essa ideia, né? Bom, vamos adiante, então. Então, ó, o termo hidráulico derivou-se da raiz hidro, que tem seu significado de água. Por esta razão, entende-se que hidráulica, por hidráulica, todas as leis e comportamentos relativos à água ou outro líquido, ou seja, hidráulica é o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. É claro que hoje a gente sabe que, como o Daniel mesmo está falando para nós aqui, que eles lá em fábrica de ração utilizam o óleo hidráulico, não vou dizer comestível, mas que não faz mal, né? Então, o que acontece? A manipulação do fluido hidráulico nos proporciona maior força, né, do que o fluido o fluido gasoso, né, como o ar ou qualquer outro tipo de gás. Hoje entende-se por hidráulica a transmissão, controle de forças e movimentos por meio de fluidos líquidos, óleos minerais e sintéticos, ou a ciência que estuda os fluidos em escoamento e sob pressão. Divide-se em duas: hidrostática, estuda os fluidos sob pressão, e hidrodinâmica, que estuda os fluidos em escoamento. Mais ou menos como aqui antes ele tinha falado ali em hidráulica industrial e móvel, né? Então, a móvel é mais para movimento, né? A hidráulica, tanto que nós temos motores hidráulicos, não só pistões, né? Tem motor hidráulico. A hidráulica tem origem, por incrível que pareça, há milhares de anos. O marco inicial que se tem por conhecimento é a utilização da roda d'água, que entrega a energia potencial da água armazenada a certa altura para a geração de energia mecânica. Então, isso também é uma utilização de hidráulica. A gente está pensando só no fluido sob pressão, mas se a gente abrir mais o leque, a gente tem aí a hidráulica para gerar energia, né? Então, é energia potencial armazenada na hidrelétrica que faz com que gire o gerador e esse gerador gere energia elétrica. Tá? Então, essa também é uma utilização hidráulica, né? Não é a hidráulica industrial, como a gente está acostumado a ver, que talvez vocês estão acostumados a trabalhar, mas também é uma utilização. A hidráulica tem origem há milhares de anos. O marco inicial que se tem conhecimento é a utilização da roda d'água que emprega. Então, o uso do fluido sob pressão como meio de transmissão de potência já é mais recente, sendo que seu desenvolvimento ocorreu mais precisamente após a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a hidráulica, digamos que foi a precursora, né? Então, assim, a hidráulica, depois da Primeira Grande Guerra, começou a se utilizar muito mais do que se utilizava antes. Então, os fatos mais marcantes na história da hidráulica, é claro que existiram muitos outros, mas esses aqui, vamos dizer que são os mais, foram um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1795, o mecânico inglês Joseph Brana construiu a primeira prensa hidráulica, usando como meio de transmissão a água. Então, em 1850, Armstrong desenvolveu o primeiro guindaste hidráulico e, para fazê-lo, também desenvolveu o primeiro acumulador hidráulico. Então, aqui em 1850 já estava falando em levantamento de bastante peso, e a hidráulica se faz necessária. Em 1900,
a construção da primeira bomba de pistões axiais nos Estados Unidos. Então, já em 1900, já na virada do século passado, a gente já começou a trabalhar um pouco mais com a hidráulica. Ocorreu aqui a substituição da água por óleo mineral, por volta dos anos 1900, com muitas vantagens. Atualmente, com o desenvolvimento de novos metais e fluidos obtidos, materiais aqui, novos metais e fluidos obtidos sinteticamente, a versatilidade e a dependência do uso da transmissão da força hidráulica ou pneumática tornam-se evidentes, desde o seu uso para simples sistemas de frenagem em veículos, né? Então, nós temos o sistema hidráulico, né? O freio dos carros, hoje em dia, ele é um sistema hidráulico. A gente sabe que é um sistema hidráulico, mesmo que a frenagem seja feita a disco ou a tambor, né? Não importa, o que toca o disco e o que toca o tambor é um sistema hidráulico. E não se pensa, por exemplo, em não se usar, né? Então, vocês pegam qualquer carro aí, mesmo freio ABS, com controles e tudo, ele vai ter o quê? Ele vai ter sempre um freio hidráulico. Por quê? Porque a hidráulica faz uma força muito grande, e essa força tem que ser grande para parar um carro, principalmente um carro maior. Até sua utilização para complexos sistemas de eclusas em aeronaves e mísseis. Mísseis, realmente, eu não posso dizer porque eu não tenho muito conhecimento, mas em aeronaves, realmente, toda a movimentação de flap, aileron, estabilizador traseiro, estabilizador horizontal, tudo é movido a pistão hidráulico. Tudo é movido a pistão hidráulico. Não tem nenhum que não seja hidráulico. E os sistemas complexos de eclusas, aí a gente tem, que é um sistema hidráulico também, né? Que é aquele canal do Panamá, né? Ou seja, tu entra num nível mais baixo, fecha a comporta, aí entra a água, eleva, ele já sai num nível mais alto e assim por diante. Tem que fazer 2, 3, 4, enfim, quantas forem. Aqui em Pelotas tem uma eclusa também, tá? Aqui em Pelotas tem uma eclusa que faz, eu não sei qual dos rios, ou dos arroios que eles usaram aquela eclusa para fazer a transposição. Tá? Nessa unidade de estudo, você terá algumas noções introdutórias sobre comandos hidráulicos, conhecendo sua história. Agora, estudará algumas grandezas físicas da hidráulica, como, por exemplo, o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, a seguir as principais grandezas físicas, seus conceitos e unidades de medida. Eu botei isso aqui, passei bem rápido nisso aqui, tá, pessoal? Porque, enfim, isso aqui é mais física do que realmente, né? Então, aqui. Blaise Pascal, em 1648, tá? Século XV, né? 1648, ele enunciou a lei que rege os princípios hidráulicos e pneumáticos. A pressão exercida em um ponto qualquer de um fluido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais, sempre perpendiculares à superfície do recipiente. Então, olha aqui, ó, tem um recipiente, aqui tem um fluido qualquer, se eu aplicar uma força aqui, então a pressão vai ser exercida igualmente. Mais ou menos como a gente aperta aquela bexiga, né? Bexiga de festa de aniversário. Tu aperta aqui, ela salta para lá. Por quê? Porque tu comprimiu aqui, então ela se expande. Outra é o princípio da multiplicação de energia. Esse princípio da multiplicação de energia é muito interessante, porque através de um cilindro pequeno, tá, eu posso fazer com que o cilindro grande, tá, seja atuado, então, com pouca energia, eu posso fazer com que
um peso muito maior seja levantado. Então, nesse caso aqui, ó, se aplicarmos uma força em uma área de 1 centímetro quadrado, que é essa área desse pistão aqui, ó, teremos uma pressão em quilograma força centímetro quadrado, que, atuando na área, em uma área de 100 centímetros quadrados, suportará a carga de 100 quilogramas força. Então, olha aqui, ó, eu faço essa interligação entre os dois cilindros, e o cilindro menor, tá, vai fazer como que o maior seja elevado. Isso aqui é bastante utilizado, né? Isso aqui até a gente não pode dizer porque é bastante utilizado, ou seja, o princípio aí, dá para a gente analisar assim como o princípio do caminhão Munk, é mais ou menos alguma coisa do gênero aqui, né? Não só do caminhão Munk, mas tem muitas coisas, né? Tem essas rampas automotivas, tem muitas que são hidráulicas, tá? Então, tem um pistão hidráulico ali, né? Aí, tu aplica a força no fluido e ele vai fazer com que ela levante. Algumas são pneumáticas, mas também tem hidráulicas. A maioria é pneumática porque é mais barata. A tecnologia pneumática, para isso, é mais barata. Para isso. Tá? Pressão é o resultado de uma força agindo em uma determinada área. Então, ó, pressão, força sobre área, força, pressão vezes área, força sobre pressão. Então, ó, pressão, força sobre área, P, pressão, F, força, A, área. Então, aqui dá mais ou menos a relação que a gente tem entre pressão e força, tá? Tudo com relação, pressão, força e área, é a relação entre as três grandezas. Em um sistema hidráulico ou pneumático, a função da bomba hidráulica e do compressor é fornecer vazão ao sistema. Fornecer vazão ao sistema. A pressão resultará de qualquer oposição à passagem do fluido. Então, quando tu comprime a passagem, aumenta a pressão. Mas isso aí a gente já sabe, porque na água é a mesma coisa, né? Se tu vem com um adutor aí de 1 polegada e quer fazer uma derivação e que tenha mais força, mais pressão à água, né, para subir numa caixa d'água ou no chuveiro, seja lá o que for, tu bota um cano de 0,5 polegada ou de 3/4 polegada, dependendo da vazão que tu precisa. Por exemplo, a válvula abaixo, se a válvula abaixo estiver totalmente aberta, não teremos pressão, mas à medida que fecharmos, começaremos a verificar o aumento gradativo da pressão. Bom, essa é aquela velha história, né? Pega a mangueira lá e vai botando o dedo ali na ponta da mangueira e vai fechando e ela vai aumentando a pressão, né? Então, é esse, ó, tu tem uma bomba, vai fechando, conforme tu vai fechando aqui, vai aumentando a pressão. Existem 3 tipos de pressão. Pressão atmosférica, que as camadas do ar exercem força-peso sobre a superfície da Terra. A pressão resultante desta força é denominada pressão atmosférica, ou seja, a camada de ar que existe daqui até o nível da troposfera, eu acho que é lá, né, que é quando chega no espaço, né, todo esse ar aí, ele pesa, ele tem um peso, tá? E ele pesa sobre as nossas cabeças e sobre a superfície da Terra, sobre também a superfície das águas e tudo, né, fazendo muitas vezes com que mantenha a água num determinado nível, né, através de quê? Através da pressão. A pressão resultante desta força é denominada pressão atmosférica, que varia com a altitude, pois em grandes altitudes a massa de ar é menor do que ao nível do mar. Então, ao nível do mar a gente tem uma pressão muito grande e quanto mais a gente sobe, menor vai sendo a pressão, tá? E mais o ar vai ficando rarefeito, ou seja, vai faltando ar, então o peso do ar sobre a cabeça da gente é menor. A variação da pressão atmosférica com relação à altitude acompanha a tabela, que tem uma tabelinha assim, que eu botei mais ou menos para vocês terem uma ideia, ó, que a altitude
a 0 metros, tem uma pressão de 1.033 gramas por centímetro quadrado. Se nós tivermos lá 3.000 metros, a pressão em quilogramas é quanto? É 0,715. Então, vocês podem ver que de 1,033 caiu para 0,715. E se a gente for aumentando, ó, em 10.000 metros, onde normalmente onde voa o avião lá, né? Em 10.000 metros, mais ou menos, não, um pouco menos, voa o avião, né? 10.000 pés, 10, 12.000 pés, um pouco bem menos. Tá? Mas, se tiver em 10.000 metros, nós temos uma pressão aqui de 270 kg/força. Então, vejam que é o seguinte, ó, se o avião não tivesse pressurização interna, a gente ia se sentir muito, mas muito mal lá em cima. Por quê? Porque teríamos uma pressão muito pequena e quanto menor a pressão, pior é. Quando eu não tenho pressão nenhuma, a tendência da água do corpo sair, né? O sangue sair pelos poros, né? Então, isso para a gente é bem preocupante. Acompanhe agora a representação gráfica da variação da pressão atmosférica. Então, ó, 1,033 ao nível do mar, tá? 1,033. Se baixar, se for o nível lá, dependendo do fundo do mar, se for aquele nível lá, tu vai a 1.067 kg por centímetro quadrado. E se tu subir a um determinado pico alto lá, tu já tem 915 kg força. Então, fica evidente isso aí. A pressão relativa é a pressão manométrica, é a pressão registrada no manômetro. Então, aquilo que tu lê no manômetro, tá, é a pressão relativa. Tá? Essa pressão relativa não é a pressão atmosférica. Tá? É relativa a alguma coisa que está medindo ela. Pressão absoluta. A pressão absoluta é a soma da pressão manométrica com a pressão atmosférica. Quando representada a pressão absoluta, acrescemos o símbolo A, pois a unidade, exemplo, PSI-A. Unidade de pressão, ATM, atmosfera, quilograma-força por centímetro quadrado, bar, que é o barias. PSI, pounds per square inch, libra por polegada quadrada, que é o LB barra polegada quadrada. Conversão de unidades. Botei aqui rapidinho, porque às vezes a gente precisa fazer uma conversãozinha dessas unidades, e aí vocês já sabem onde tem. Vamos passar rapidinho, né? Então, ó, para converter as unidades de pressão, pegue o valor da unidade conhecida na coluna e multiplique pelo valor da unidade solicitada na linha. Observe a tabela. Então, ó, uma ATM equivale a 1.033 kg/força. 1,033. Se for em bar, uma ATM indica 1,013 bar. Se for em PSI, uma ATM é 14,69. E se for em Pascal, PA, deixa eu contar aqui, é 101.325. Se for, por exemplo, em PSI, tá? Eu tenho, ó, PSI, um PSI é 0,69 bar, tá? E 6.000, um PSI é 6.896 pascais. Então, vocês vejam que a unidade pascal realmente ela dá números bem pequenos, tá? Então, isso também vai determinar qual que eu vou usar, e aí, então, vocês vão ver, o sistema europeu utiliza mais o pascal, o sistema americano utiliza mais o quilograma-força, ou o PSI, o inglês também, então, temos essa situação. Vazão. O que é vazão? Vazão é o volume deslocado de um fluido, tá? Em uma determinada unidade de tempo. Basicamente é isso. Então, contar 1 segundo, ver qual é o volume
tu fez com que andasse. Então, que vazão é igual ao volume deslocado sobre o tempo. Então, a vazão é o volume deslocado sobre o tempo. Observe a tabela conversando as unidades para vazão hidráulica. Galões por minuto, decímetro cúbico por segundo e pés cúbicos por hora. Então, está aqui o símbolo. 1 galão por minuto é igual a 3,75 litros por minuto, né? Ou decímetros cúbicos por minuto, ou 0,2.271 metros cúbicos por hora. Tá? Decímetro cúbico por segundo é 1 decímetro cúbico por segundo, é 1 litro por segundo, que é igual a 15,8.502 galões por litro. Pés cúbicos por hora, fit ao cubo por FT é fit, né, de pé, barra H, 1 FT ao cubo barra H é igual a 0,472 litros por minuto. Tá? E é 0,15 galões por minuto. Unidades de vazão para pneumática é o litros por segundo, litros por minuto, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, pés por minuto. Então, aí já deu para vocês terem uma ideia quando está se falando em vazão. Característica, agora sim, tem uma coisa que é um pouco melhor aqui, ó. Quais as características dos sistemas hidráulicos? O sistema hidráulico tem dimensões reduzidas e pequeno peso com relação à potência instalada. Não quer dizer que ele é pequeno, é que conforme a potência instalada, o peso dele se torna pequeno. Tá? Então, se tu pegar o cilindro de uma máquina daquelas, uma retroescavadeira, ele vai ter o peso dele, vai ser pequeno com relação à força que aquela mãozinha lá pode fazer, aquilo pode arrancar até pedra, né? Arranca toco de árvore e um monte de coisa. Tá? Então, eles realmente, o peso, ele é pequeno para a força que ele exerce, né? Sensível a influências externas, como temperatura. Então, se for muito alta a temperatura, muito baixa a temperatura, me complica a vida. E aí, nos sistemas hidráulicos de aeronaves, nós temos um problema. Por quê? Porque aqui é o nível do mar, né, ou aqui no chão, a temperatura é uma. Quando ele sobe lá 10 mil pés, 20 mil pés, ele está numa temperatura absurdamente baixa. Tá? Então, isso traz algum problema. Ela tem sensibilidade e isso tem que ser resolvido, né? E é resolvido, porque senão a gente não voava de avião. Acionamento. Ao serem sobrecarregados, simplesmente param. Então, quando sobrecarrega um sistema, ele trava. Ele não consegue mais. Tá? Então, ele trava e não adianta, não tem o que fazer. Transforma energia tanto em movimento linear como em rotativo. Ou seja, eu posso ter um pistão hidráulico, né? Ou eu posso ter um motor hidráulico. Velocidade e força facilmente controladas com alta precisão. Então, tu tem como controlar a velocidade e a força. Energia hidráulica não deve ser transmitida por grandes distâncias. Qualquer coisa, até a água, se tu vai por grandes distâncias, tu tem perdas aí de pressão. Tá? Pode ter até uma vazão, uma certa quantidade de líquido, mas se tu não tem pressão, aí não adianta. Né? No caso aqui do nosso sistema hídrico, aqui, né, que alimenta as nossas casas, aí eles têm bombas, né? Para quê? Para quando começa a cair a pressão, eles aumentam a pressão
através de bombas, né? Bombas de aumento de pressão hidráulica, água, né? Já no caso de uma empresa, a gente procura não fazer isso, porque justamente porque eu vou ter um custo maior, tá? Então, mas se em determinado momento a gente precisa, às vezes é necessário. Não é comum, o comum é tu pegar, então, e fazer unidades separadas. Se tu tem uma distância muito longa de uma unidade que tem o fluido, né? Então, o que tu faz? Tu pega e divide isso em 2 ou 3, né? E aí elas ficam mais perto das suas fontes utilizadoras, né? A fonte geradora fica mais perto da utilização. Grande confiabilidade e durabilidade dos componentes, por ser um sistema autolubrificado. Então, a válvula hidráulica, ela tem uma alta durabilidade. Por quê? Porque ela é autolubrificada. E é por isso, tá? Por ela ser autolubrificada, que, então, eu não preciso de lubrificação, nenhum tipo de lubrificação. Então, como vocês viram lá na pneumática, que a gente tinha que botar um pouco de óleo no ar, tá? Justamente para fazer essa lubrificação e para dar maior durabilidade nos elementos. Aqui eu não preciso. Necessidade de sistemas de filtragem e refrigeração do fluido. Bom, sistema de filtragem, sim. Eu preciso de um sistema de filtragem muito seguro. Por quê? Se eu não filtrar bem e for pedaços de coisas, ele vai estragar meus pistões, minhas válvulas, enfim. Tá? E refrigeração também. Por quê? Porque a viscosidade varia conforme a temperatura. Reversibilidade instantânea. Então, quando eu estou aplicando pressão de um lado, se eu aplicar do outro, instantaneamente ele vem. Não tem essa necessidade. Parada instantânea também. No momento que eu tranco, ele para sem problema nenhum. Perdas por vazamento reduzem a eficiência econômica. Então, eu tenho que cuidar para não vazar, porque senão eu vou ter, ele não vai estar me entregando toda a potência no sistema que eu preciso. Fluido para hidráulica é o óleo. Quantidade: o óleo a ser utilizado encontra-se em quantidade limitada, possui alto custo, ou seja, seja ele de origem mineral ou sintética. Ele tem um custo mais elevado, porque ele precisa ser um óleo específico, né? O transporte. O óleo não é facilmente transportável por tubulações, devido à sua viscosidade, e existe a necessidade do retorno do mesmo para o reservatório. É uma diferença que torna a pneumática mais barata. Por quê? Porque a pneumática eu boto só um alívio, e aquele ar, aquela pressão de ar vai para a atmosfera sem problema nenhum. Agora, a hidráulica não. A hidráulica, se eu boto um caminho para o óleo ir, ele tem que ter um caminho para voltar. Tá? Então, isso é importante. Tá? Temperatura. O óleo é sensível à variação de temperatura, já falamos. Segurança. Existe risco de explosão ou de incêndio se ultrapassarmos os limites máximos da temperatura. Todo óleo tem esse limite de temperatura. E a gente tem que cuidar para que não aconteça essa explosão. Apesar de que, com essas tecnologias mais modernas, são fabricados óleos com mais confiabilidade, que não tem grandes problemas. Construção, os elementos, a limpeza. O óleo hidráulico é poluente e não deve ser jogado na natureza. Tá? Eu não sei se agora tem algum óleo biodegradável, mas a maioria deles não é biodegradável. Até na outra disciplina a gente falou um pouquinho sobre óleo e nós tínhamos essa preocupação.
Então, ele gera, depois de um determinado tempo, eu tenho que substituir o óleo, eu tenho que fazer limpeza no óleo, e eu sempre vou ter uma perda de óleo nisso aí. E eu não posso botar na natureza. Eu tenho que armazenar isso de uma forma, fazer um descarte, para que esse descarte, na verdade, é uma forma de reutilizar ele, ou seja, manda para a empresa, essas empresas vão limpar ele direitinho, tirar todos os materiais que estão ali poluindo ele para poder reutilizar ele de novo. É claro que isso é numa situação ideal, né? Porque a gente vê e sabe muita gente que bota óleo fora aí na natureza. Velocidade. O óleo hidráulico não é um meio veloz, devido à sua viscosidade. Bom, dá para ver isso se a gente pensar na retroescavadeira, né? Vou utilizar o caso mais, para mim, é o caso mais clássico que tem a retroescavadeira. Então, a retroescavadeira, aquela mãozinha não funciona lá muito rápido, mas ela funciona muito bem. Tá? Regulagem. As velocidades de força do elemento são reguláveis em escala com grande precisão. Então, eu posso regular isso aí e ter a velocidade bem precisa, essa é uma das vantagens, e eu posso ter forças, posso regular para uma força bem precisa também. Tá? Por quê? Porque o índice um dos motivos é o índice de compressibilidade do óleo ser bem menor que o do ar. Então, o ar se comprime muito mais do que o óleo. E aí, como ele se comprime muito mais, a questão da força já não tenho eu não tenho uma regulagem muito precisa, tá? E quanto à velocidade também, eu tenho problemas com relação à velocidade, tá? Para manter ela bem precisa. Seguro contra sobrecarga. Nos sistemas hidráulicos existe a necessidade de utilização de dispositivos para limitar a pressão máxima de trabalho. Por quê? Porque se em caso ele aumente demais essa pressão, as mangueiras e os próprios O-rings das válvulas e dos cilindros não vão aguentar, tá? Então, aí eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Preparação. Para os sistemas convencionais, o óleo hidráulico já vem pronto. Mas, para servosistemas, existe a necessidade de uma filtragem mais apurada. Então, se eu tenho um servomecanismo hidráulico, tá? Quando a gente diz um servo, que a gente está dizendo que é alguma coisa que tem um pouco mais de precisão, tá? E aí, então, eu preciso uma filtragem mais apurada. Eu não posso ter partículas muito grandes, quase nada de partícula, né? Pessoal, eu peço a vocês um minutinho que eu vou ver se eu consigo um pouco d'água. Consegui. Obrigado. Compressibilidade. Aí que eu estava falando para vocês antes. É possível manter uniforme e constante a velocidade dos atuadores. Tudo por quê? Porque ele tem uma situação de compressibilidade menor do que o ar. Fluidos hidráulicos. O sistema hidráulico independe do trabalho que irá realizar. É composto dos seguintes grupos. Tá? Fonte de energia, grupo de geração, grupo de controle, grupo de ligação, que é paralelo, grupo de atuação e o trabalho efetuado. Tá? Então, essa é toda a composição do sistema hidráulico. As fontes de energia, acho que até aqui eu vou tirar isso aqui. Fluidos hidráulicos, eu vou deixar por enquanto, mas
Não me parece que ficou fora de contexto aqui, por enquanto, pelo menos. As fontes de energia normalmente utilizadas são energia elétrica, através de motor elétrico, energia térmica, através do motor de combustão, tá? Ou seja, motor a gasolina, motor a diesel, né? Motor de combustão interna. O grupo de geração que transforma energia mecânica em energia hidráulica é constituído pelas bombas hidráulicas, entre outros componentes. O grupo de controle, que controla e direciona a energia hidráulica, compõe-se de válvulas direcionais e reguladoras de vazão e pressão. No grupo de atuação, encontramos atuadores que podem ser os cilindros, osciladores e motores. Tá? Os osciladores é aquele que fica, ele não dá uma volta completa, né? Ele fica indo até um certo ponto e volta. O grupo de ligação responsável pela transmissão da energia hidráulica é composto por conexões, tubos e mangueiras. O elemento vital do sistema hidráulico industrial, pois é um meio de transmissão de energia, um lubrificante, um vedador e um meio de transferência de calor. O fluido hidráulico à base de petróleo é o mais utilizado. Tá? É claro, é o mais utilizado, mas tem outros aí, como o Daniel mesmo, eu acho que falou, que eles usam lá um óleo específico trabalhando em fábrica de ração, né? Então, aqui nós temos tudo isso aqui, ó, tá? Aqui o cilindro, aqui a válvula, aqui os elementos que colocam esse fluido para seguir, tá? Aqui uma válvula normalmente fechada, né? Então, é o que nós temos. Aqui, então, ó, um bom fluido hidráulico com uma boa filtragem contribuirá muito para o aumento na vida útil dos componentes do sistema hidráulico. O mais usado é o óleo mineral à base de petróleo, que recebe aditivos em sua composição para adequá-lo aos sistemas hidráulicos. Então, ó, aqui vocês podem ver, ó, aqui está o tanque, aqui está a bomba vai passar por uma válvula direcional, né? Vai entrar de um lado do cilindro e o óleo que tem do outro lado vai sair, passando por uma válvula direcional e voltando ao tanque. Tá? E aqui, entre a saída, depois da bomba do óleo e a volta dele, nós temos uma válvula de alívio. Por quê? Porque se eu tiver com muita pressão em um dos dois, a válvula vai aliviar essa pressão. Então, o óleo mais usado é o óleo mineral à base de petróleo, que recebe aditivos em sua composição para adequá-lo aos sistemas hidráulicos. Informações gerais. Nunca devem ser misturados dois fluidos de fabricantes diferentes, pois os aditivos podem reagir entre si, deteriorando o óleo e envelhecendo-o precocemente. Então, nunca mistura. Se está usando de um fabricante, usa só daquele. Aí, não dá mais esse aqui, então tira todo daquele e bota todo o outro novo. Né? Professor. Sim. Eu trabalho bastante com óleo e o óleo hidráulico ele é muito fininho. Chega a ser, tem uns agora da Texaco, os HD68, que chegam a ser transparente, assim. Uhum. Por que o óleo lubrificante não consegue fazer esse mesmo trabalho do hidráulico? Que, tecnicamente, ele é para pressurizar, sofrer a pressão ali no caso, né? O óleo lubrificante não pode ser. Sim, é que assim, ó, o óleo lubrificante, ele por ele ter essa função de lubrificação, ele precisa ser um pouco mais viscoso. Se ele for muito pouco viscoso, tá? A lubrificação fica prejudicada.
Mas entendeu? tecnicamente vai operar por um tempo. Não, vai operar por um tempo, óbvio. Óbvio, claro, vai operar por um tempo. Se tu pegar e botar um no lugar do outro, vai operar por um tempo. Só que a fabricante vai dizer assim, olha, tu usou o óleo errado, então estragou o teu equipamento, estragou. Agora, se tu me disser assim, ó, eu tô numa situação aqui, sei lá, tu trabalha embarcado, né? De repente tu... Já aconteceu de quebrar o óleo hidráulico, é um saragaço. Cada vez que tu pede um óleo hidráulico, os caras, parece que até do Rio de Janeiro te ligo lá. Tu tá louco? Tá Né? maluco? Os caras É, não gostam. e, Aí já aconteceu comigo em viagens, cara, eu tô botando o óleo 30 do motor aqui, que se foda. E vai, funciona. tu não Cara, tem outra alternativa. Funcionar vai. Só que ele vai perder ah, assim, como é que eu vou dizer? Ele vai perder em precisão, tá? Porque a precisão das válvulas e tudo é tudo feito para um tipo de óleo. Tu bota outro, ele perde. Mas se tu não precisa de precisão, não tem problema nenhum. Ele vai funcionar? Vai funcionar. Tu tá embarcado, tu tá em viagem lá, tu não tem como parar para reabastecer aquele tipo de óleo, bota o outro e toca a ficha. Depois vamos ver o que dá. Daí, quando der manutenção, daqui a um tempo, tu vai ter que fazer uma parada, né? Então, quando para, aí já se verifica tudo isso, né? Porque lá no é, meio da água, ou imagina o cara que está numa mina, né? A quilômetros de distância, ele não pode fazer o equipamento parar, ele não pode parar, principalmente um navio, né? Um barco vai parar. porque o Então, óleo hidráulico não tem queima, então o armador, o dono quer que não se troca o óleo nunca, né? Fala para trocar, é, pede óleo hidráulico e se enlouquece, tem é, vazamento. não, não, é muito mais caro mesmo, né? Mas também, se tu diz que tu tem que fazer manutenção no sistema, todo no sistema hidráulico, porque ele vai perguntar, por que tu tá fazendo essa manutenção aí muito, não, tá muito rápido essa manutenção. Aí tu vai dizer, não, é porque eu usei o óleo errado. Aí o cara também vai dizer, pô, mas como é que tu me usou o óleo errado e tal, não sei o que. Sabe? É aquela coisa do patrão, né? Se tu faz de um jeito, ele vai reclamar. Se tu fizer do outro, ele vai reclamar também. Então, né? Ele não quer gastar com nada, mas alguma coisa ele vai ter que gastar. Infelizmente, é assim, né? E eu entendo que os custos não são baixos, mas tem que ser feito, tem que ser feito. Tu não pode fazer para um sistema hidráulico que terminou o óleo hidráulico. Bota o óleo 30, não é não é lá o excelente, mas ele vai funcionar. Talvez não funcione com todas as características que deveria funcionar, mas ele vai funcionar com o tempo, né? Também acho que ele funciona bem, tá? Então vamos lá, ó. Informações gerais. Nunca devemos misturar os óleos, fluidos lubrificantes, nem usar um em relação ao outro, né, Patrícia? Não devemos, mas às vezes tem que fazer. Isso eu acredito que é meio normal aí no caso de não poder parar uma máquina por muito tempo e às vezes tu não tem o óleo certo, então tu usa outro, vai causar outros problemas ali adiante, mas fazer o quê, né? A limpeza do sistema deve ser bem feita, pois testes precisos revelam que 10% do óleo velho deixado no interior do sistema reduz 70% das qualidades do óleo novo. Então, quando tu tira o óleo velho, tu tem que limpar bem, tem que exaurir muito bem esse sistema aí. Assim, ó, se tu pensar um pouco diferente, claro que é o óleo lubrificante, né, que tu usa no motor em determinados momentos, quando tu tá com o óleo contaminado, tu tem que tirar todo aquele óleo, passar um óleo velho, né, no motor, né, passar aí um óleo novo, botar um óleozinho novo, até passar todo, e depois botar o outro óleo, tá? E imagino que isso num sistema industrial seja bem mais complicado, né? Beleza.
Não utilizar método de somente completar o nível. Isso aí, me desculpe, mas eu não acredito que o pessoal não vá só completar o nível. Não acredito que cada vez que baixa o nível, o pessoal vai trocar tudo. Eu acho que minha experiência pessoal, minha visão, isso não acontece. Na verdade, tu começa a completar o nível até um determinado momento que tu... Bom, agora a parada da máquina está programada, eu vou parar e aí eu vou trocar o óleo. Mas enquanto não está programada, se baixou, eu vou tocar outro e vamos tocar ficha no serviço. Quando o fluido hidráulico ficar parado pelo período aproximado de 2 meses após ter sido usado, convém substituir. Por quê? Porque todas aquelas partículas que estão em suspensão no óleo acabam decantando, tá? E criando uma borra. Dentro do sistema, essa borra também vai ser empurrada, e essa borra se cria em todo o sistema, né? Com mais intensidade, com menos intensidade. Se isso se criar ali na volta de uma válvula, de uma coisa, pode fazer com que ela funcione erradamente, e pode fazer com que essa borra suje a camisa do pistão, fazendo com que o O-ring lá, que não deixa passar óleo de um lado do êmbolo para o outro, ele acaba tendo atritando, e no momento que ele atrita, ele começa a deixar passar de um lado para o outro, e aí tu perde a potência do pistão, né? A força que o pistão pode fazer. O tipo de óleo, bem como o período da troca, são recomendados pelo fabricante. E é isso que eu estou dizendo, que em determinadas máquinas, ou por a máquina já ser muito velha, ou por algum mau funcionamento, ele pode realmente diminuir o nível antes da troca que o fabricante determina. Aí o que tu vai fazer? Tu vai completar o óleo. Tá? Para determinar precisamente as condições de um fluido, grau de oxidação e quantidade de contaminantes, devem ser realizados testes de laboratório. A maioria das empresas, eu acho que não tem laboratório para isso. Então, ele pega uma amostra e manda para um laboratório externo, né? Ou talvez uma ou duas empresas tenham e façam serviço para outra. Guarde o óleo sempre em recipientes limpos, protegidos contra intempéries. Mantenha as tampas dos recipientes hermeticamente fechadas. Claro, né? Se não for hermético, até o ar vai oxidar, né? Aditivos. São produtos químicos que, adicionados ao óleo, melhoram suas características ou criam novas características. Exemplo, anti-espumante, inibidores de corrosão, antidesgaste, etc. Apesar de não existirem normas nem diretrizes legais que definam a compatibilidade de um fluido com o meio ambiente, já se verifica na prática a utilização de dos fluidos não poluentes, fluidos biodegradáveis. Esses biodegradáveis aqui a gente tem que pensar muito bem, principalmente aí, por exemplo, como o Patrick, que trabalha embarcado, ele não pode pegar o óleo mesmo biodegradável e derramar na água, né, no mar. Não pode. Então, eles são biodegradáveis até ali, né? Da cadeia, professor? Crime ambiental. Pois é, viu? Mesmo sendo biodegradável. Fala, não, mas olha aqui, ó, é biodegradável. O cara diz assim, beleza, vamos ver o biodegradável lá na cadeia. Lá, né? O óleo da água é a marinha, que aí não dá nada. Ah, bom, aí... aí é outra coisa, né? Já certa vez os caras pegaram lá e foram tirando a amostra da Dala de tudo que era rebocador. Aí fizeram a amostra. Aí depois de uns dias se deram de conta, não, era do navio da Marinha mesmo lá que estava vazando, era deles mesmo. Tu vê que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Basicamente é isso, né? Vamos lá, viscosidade. O que é viscosidade? É a resistência do fluido ao escoar, ou seja,
Se um fluido escoa facilmente, sua viscosidade é baixa. Pode-se dizer que o fluido é fino ou pouco encorpado. Um fluido que escoa com dificuldade tem alta viscosidade, é grosso ou muito encorpado. Resumindo, viscosidade é a medida inversa da fluidez, né? Quanto mais fluido, menos viscoso. Quanto mais viscoso, menos fluido. É aquela história de tu pegar assim, ó, um pouquinho de óleo, botar aqui no dedo e aquilo começar a ficar horas para dar um atrito do dedo de novo, né? Métodos para definição da viscosidade. Claro que esse método da viscosidade do dedo aqui não existe, né? Alguns métodos para definir a viscosidade em ordem de exatidão decrescente são: viscosidade absoluta, pois viscosidade cinemática em centistokes, viscosidade relativa em SUS e SAE. SAE é aquela para te dar óleo 30 SAE, óleo 20 SAE, isso aí é uma medida de viscosidade relativa, né? Eu trabalhava lá, professor, tinha um kit para fazer essa amostra de teste de viscosidade. Então, tinha duas carreiras, a do óleo usado e a do óleo novo. Então, tu fazia o grau de comparação. Então, tu mexia ali com 5 ml e virava a vareta, e virava, vamos dizer, o pratinho dele. Sim. E o óleo saía numa corrida, então tu não tinha régua ali mais ou menos onde é que o óleo tinha que parar. E o óleo novo, com uma maior densidade, ele desce bem devagarzinho, basicamente ele vai parar no meio ali. O óleo velho, que já está com uma viscosidade toda detonada, ele vai que nem uma água, né? Ele vai se embora. Se tem uma contaminação por diesel, ele tá muito líquido, não tem viscosidade nenhuma, ele sai escorregando na chapa. Derrama, aí já reprova ele. Então é isso aí. São os métodos que se tem aí para verificar. Tá? Realmente esse método que tu me disse aí, eu não sei o nome dele, tá? Mas aqui nós temos, ó, determina-se a viscosidade relativa cronometrando-se o escapamento de uma dada quantidade de fluido. É isso que tu está fazendo. Através de um orifício calibrado a uma determinada temperatura. Observa-se a imagem. Esse é o viscosímetro de Seibold. É parecido com o que tu tem aí, tá? O número SAE. Os números SAE foram estabelecidos pela Sociedade Americana dos Engenheiros. Tá? Então, SAE, Sociedade Americana dos Engenheiros Automotivos, para especificar as faixas de viscosidade SUS do óleo, as temperaturas de testes SAE. Os números no inverno, 5W, 10W, 20W, são determinados pelos testes a 0 Fahrenheit, menos 17 graus Celsius. Os números para o óleo de verão, 20, 30, 40, etc., designam as faixas SUS a 212 graus Fahrenheit ou 100 graus Celsius. Por que aqui ele botou em Fahrenheit? Porque os Estados Unidos eles não utilizam a escala de Celsius, eles utilizam a escala de Fahrenheit. Tá? A escala de Celsius é mais utilizada pela Europa e por alguns países do terceiro mundo. Viscosidade ISO, VG. O sistema ISO estabelece um número médio para uma determinada faixa de viscosidade cinética, CST, a temperatura de 40 graus centígrados. Existem ainda outras unidades, porém não vemos como necessário estudarmos no nosso contexto. Usamos a tabela seguinte, usando a tabela seguinte, podemos converter um valor em centistokes para Seibold universal. Pessoal, essa tabela eu nem botei. Na verdade, eu nem botei porque não é o nosso estudo, né? Do óleo. Ou eu botei? Não botei. Eu pulei a tabela porque achei que aquela tabela não tinha muito a ver com o que nós queremos. O nosso objetivo mais aqui
Claro, tem uma certa visão sobre isso aí, mas o nosso objetivo aqui é, basicamente, focar na eletropneumática, né? Na parte de comando elétrico desse negócio. Por quê? Porque quem faz a manutenção hidráulica não é o técnico em eletrotécnica, é o técnico em mecânica. Tá? Ah, bom, o Patrick tem um bom conhecimento, e isso é problema? Não, isso para ele é uma boa. Por quê? Porque ele, como técnico em eletrotécnica, né, vai ter um bom conhecimento da parte hidráulica. E não, eu estou usando o exemplo do Patrick, porque ele estava conversando com nós aqui sobre isso agora. Tá? Mas isso vai agregar para ele, por quê? Porque ele vai poder fazer outros trabalhos, e como um cara que faz mais serviços, ele vai ser mais útil para a empresa. Consequentemente, ele sendo mais útil, a tendência, veja bem, a tendência é que o salário aumente. Por quê? Porque tu pode fazer mais coisas. Então, né, tu tenta te valorizar com isso, com o conhecimento que tu tem. Às vezes não dá certo. Tá? Às vezes tu tem um baita de um conhecimento e os caras utilizam o teu conhecimento e te pagam uma merreca, né? Mas isso faz parte. E quanto conhecimento mais tu tiver, se uma empresa não te valoriza, tu tem condições de ir para outra com uma valorização maior. Então, isso é uma situação. Então, quanto mais conhecimento tu tiver, melhor. Então, eu boto algumas coisas aqui para vocês, que às vezes parece meio fora do contexto, mas é para dar um pouquinho mais de substância para vocês. Pelo menos, não que isso seja um conhecimento muito grande, mas que pelo menos possa te levar a um outro conhecimento, seja o início, a base, mas que se tu precisar pesquisar, tu tem pelo menos um básico de tudo para ir atrás. Índice de viscosidade. O índice de viscosidade é uma medida relativa à mudança de viscosidade do fluido, com consequência da variação de temperatura. Então, vocês já viram aí, quando se fala em viscosidade, se fala em temperatura. Tá? Então, é a mesma coisa que tu pegar lá o óleo que está sendo utilizado, que está quente, com um óleo que não está sendo utilizado, está parado. Então, eles estão a temperaturas diferentes. Se tu botar lá no equipamento do Patrick, que o Patrick falou para nós lá, vai ver que o óleo quente tem uma menor viscosidade, ou seja, uma maior fluidez. Tá? Mas isso aí, então, os dois têm que estar na mesma temperatura, mesmo que seja a temperatura ambiente. Né? O fluido, que tem uma viscosidade relativamente estável a temperaturas extremas, tem um alto índice de viscosidade. O fluido, que é espesso quando frio e fino quando quente, um fluido que é espesso quando frio e fino quando quente. Reservatório. Bom, vamos falar sobre os reservatórios. Sua principal função é armazenar o fluido hidráulico e, como regra geral, né, deve conter 2 a 3 vezes a vazão da bomba. Então, precisa de um considerável, por isso que o Patrick está dizendo, tem que trocar o óleo hidráulico, tem que parar para trocar o óleo hidráulico, os caras ligam do Rio de Janeiro para saber, por que tem que trocar o óleo hidráulico? Porque realmente quando vai trocar o óleo hidráulico, o preço do litro já não deve ser muito barato e a quantidade também não deve ser muito pouca. Né? Conectados ao reservatório encontram-se as linhas de sucção, retorno e dreno. Quando as linhas não possuírem filtros nas extremidades, devem ser cortadas a 45 graus e montadas para a parede do reservatório, facilitando o fluxo normal do fluido. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho o retorno desse lado, ó. Eu tenho aqui, ó, uma divisão. Então, eu tenho de um lado o retorno, e vem o óleo que eu estava usando, tá? E desse lado eu tenho a sucção, ou seja, a bomba puxa. O que acontece aqui, ó? Esse tanque inclinado faz com que qualquer outro tipo de fluido que seja mais denso do que o óleo se acumule no fundo. E, através de um dreno, eu posso tirar esse outro líquido.
Então, no reservatório encontramos a tampa de expensão do bocal de enchimento, respiro, visor de nível e, no seu interior, a placa defletora, chicana, que tem função de reduzir a turbulência e evitar que o fluido de retorno seja succionado sem antes ter circulado pelo reservatório para trocar o calor e decantar as impurezas. Claro, né? Imagina, está vindo aqui o retorno, uma velocidade enorme. Então, o que ele faz aqui? Aqui é o indicador de nível, né? Então, o que ele faz? Ele começa como é que é? Não é borbulhar, mas começa a haver ondas aqui, né? Então, ele poderia, se não tivesse essas placas aqui, senão ele poderia ser succionado de novo sem ter resfriado como deveria. Tá? Então, a intenção é o quê? É que o retorno seja de um óleo mais aquecido, tá? Uma viscosidade menor, e a saída seja de um óleo mais frio com uma viscosidade maior, ou seja, maior, no caso, seria a viscosidade adequada, né? Quando ele volta com uma viscosidade não adequada, por quê? Porque ele esquentou, ele está quente, tá? Ele esquenta por quê? Porque há uma pressão sobre ele, né? Se há uma pressão, há uma força. Força vezes o tempo da energia, né? Então, ele ganha energia. Que tipo de energia ele ganha? Ele ganha energia térmica, esquenta. Tá? Depois ele tem que fazer o quê? Ele tem que dissipar essa energia térmica. Então, no reservatório encontramos a tampa de dispersão do bocal, respiro e tal. Os reservatórios podem ser abertos quando a pressão no interior do mesmo for igual à pressão atmosférica, pressurizado quando a pressão no interior do mesmo for maior que a pressão atmosférica. Simbologia: reservatório aberto, né? Então, vocês já podem ver aqui, que ele está só com essa partezinha aqui, ela não tem essa parte em cima, e o reservatório fechado, então, ele já está todo esse ovalado aqui, né? Como diria um velho amigo meu, é um bilongo, né? Essa coisa que parece um bilongo, né? E ele indica que ele é fechado. Bombas hidráulicas. As bombas hidráulicas servem para quê? Para bombear o ar, ou seja, bombear o fluido, né? Então, é eles que geram, a bomba hidráulica gera a sucção. A bomba hidráulica são componentes utilizados para fornecer vazão ao sistema, fornecendo energia necessária ao fluido, ou seja, dando a pressão necessária no fluido. Bomba de deslocamento não positivo. São também chamadas de rotodinâmicas. Não possuem vedação mecânica entre a entrada e a saída. Um pequeno aumento de pressão produz a vazão na saída. Exemplo: bombas centrífugas que possuem fluxo radial, né? Existem também as que possuem fluxo axial e são constituídas por uma hélice rotativa. Então, aqui, fluxo radial, essa aqui é a centrífuga, né? A de fluxo axial tem uma hélice, e a de fluxo misto tem uma turbina. É uma turbina. Então, ele tem fluxo misto, que ele utiliza o fluxo axial e radial ao mesmo tempo. Tá? E isso aqui a gente vê no próprio desenho aqui da chamada turbina. Características das bombas hidráulicas: vazão uniforme, dimensões reduzidas, baixo custo de manutenção, ausência de válvulas, apresentam menor vibração, trabalho com fluidos contaminados, tanto com fluidos contaminados como não contaminados, né? Pelo tempo de vida do fluido, vai fazer com que ele fique contaminado, né? E essa contaminação, até um determinado limite, é até esperado, né?
baixo poder de sucção, necessidade de retirada do ar, que é a chamada escova. Baixo rendimento, 60%. Desaconselhável para pequenas vazões e elevadas pressões. Então, se eu tiver uma vazão pequena e uma pressão elevada, eu não utilizo uma bomba dessas. Bomba de deslocamento positivo. Nestas, essa aqui é uma bomba hidráulica, aqui uma bomba hidráulica de deslocamento positivo. Nessas existe vedação entre entrada e saída. Teoricamente, fornecem vazão independente da pressão. Basicamente, possuem 3 tipos construtivos: engrenagens, palhetas e pistões. Bomba de engrenagem. Com o desengrenamento, as engrenagens se afastam, né? Das engrenagens, o fluido é conduzido da entrada para a saída. Nos vãos formados pelos dentes da engrenagem e as paredes internas da carcaça da bomba, com o reengrenamento, o fluido é forçado para a saída. Então, o que acontece? Quando tu engrena de novo, tu força o fluido, e aí, então, o deslocamento chama de deslocamento positivo. Característica das bombas de deslocamento positivo: rendimento de 80% a 85%. Pressão típica, 250 kg/força por centímetro quadrado. Bom, mas a que eu tenho aqui, o valor não é 250, é outro valor. Bom, tu tem que ver se tu está usando a unidade kg/força por centímetro quadrado, que às vezes não está, né? Deslocamento típico de 200 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos por R. Talvez por T aqui saiu errado. Tá? Deslocamento típico. Compacta e de pouco peso. Aquelas mais pequenas até, tem umas muito parecidas assim, que são utilizadas nos motores diesel, aí, caminhonete, tudo, que tem as chamadas turbinas, né? Geralmente ruidosas. Tem baixo custo, apenas deslocamento fixo, boa resistência à contaminação, pouca possibilidade de manutenção e resistência a efeitos de cavitação. E aqui, então, está a bomba de deslocamento fixo unidirecional. Esse é a simbologia dela. Bomba de palhetas. Pessoal, estou passando isso mais rápido, assim. Isso realmente, para o nosso estudo, é só a nível de informação para vocês mesmos, né? Tá? Então, bomba de deslocamento fixo unidirecional, que são as bombas de palheta. Essa aqui era uma fixo unidirecional. Essa aqui é uma bomba de palheta. Aqui, ó. As bombas de palhetas produzem uma ação de bombeamento, fazendo com que as palhetas acompanhem o contorno do anel. Ó. Então, o que acontece? As palhetas vão fazendo com que acompanhem. Ó, ele pega daqui, puxa para cá e vai passando, e as palhetas vão fazendo com que ele saia, ó, gira para cá, né? Com que ele saia para cá. Tá? Seu mecanismo de bombeamento é composto de um rotor, palhetas, anel e placas com aberturas de entrada e saída. Placas com abertura de entrada e saída. Além do mecanismo de ajuste de pressão e vazão. Aqui, ó, mecanismo de ajuste de pressão e vazão. Então, aqui, bomba de palheta de vazão variável com compensação de pressão. Aqui, então, nós temos as características das bombas de palheta. Rendimento 75% a 80%, um pouquinho menor. Deslocamento típico 100 metros cúbicos
pressão de trabalho até 210 kg/força, bomba de vazão fixa 70 kg/força, centímetro quadrado, bombas de vazão variável, então, pressão de trabalho até 210 para as bombas de tensão de vazão fixa, e 70 kg/força por centímetro quadrado, as bombas de vazão variável. Montagem múltipla e simples. Possuem controle de vazão e pressão, baixo custo e pouca tolerância a impurezas. Pouco ruidosa e vazão uniforme. Então, aqui, ó, bomba de deslocamento variável unidirecional com compensação de pressão. Então, esse é o símbolo dela. A maioria das bombas que nós temos, pelo menos que eu tenho visto nos esquemas aí, é essa bomba de fluxo, de deslocamento fixo unidirecional. Aqui, bombas de pistões. Tá? Bomba de deslocamento variável unidirecional, com compensação de pressão. Essas bombas geram uma ação de bombeamento devido ao deslocamento do pistão no interior do tambor do cilindro. Bomba de pistão de eixo inclinado, que é essa aqui, ó. Então, eu vou ter um pistão aqui, ó, que vai sugar de um lado e vai fazer sair do outro. Tá? Bomba de pistões de placa inclinada, que é esse caso aqui, ó. Características das bombas de pistão de placa inclinada. Rendimento, em torno de 95%. Então, eu tenho aqui um rendimento muito maior. Rendimento que gira em torno de 90%. Deslocamento típico 500 centímetros quadrados. Alta eficiência total. Podem ser de vazão fixa ou variável. São as que menos toleram impurezas. Pressão típica 700 bar. Possibilidade de montagem múltipla, compacta. Então, ó, a bomba de deslocamento fixo unidirecional, bomba de deslocamento variável unidirecional com compensação de pressão e bomba de deslocamento variável bidirecional com compensação de pressão. Tá? Então, está aqui o símbolo das três. Como qualquer equipamento elétrico ou mecânico, requer uma série de cuidados para garantir sua vida útil mais longa. Para isso, devemos alinhar corretamente o motor de acionamento à bomba, ou seja, o motor e bomba têm que estar bem alinhados. Se estiverem desalinhados, eu já não vou ter essa situação. E utilizar acoplamentos flexíveis. Acoplamento flexível são aqueles acoplamentos de... É uma espécie de plástico, tá? Mas agora tem um nome que eu me esqueci. Eu via muito fazerem isso aí, esse tipo de acoplamento, tá? Os que eu via eram um bastão assim, mais ou menos dessa largura aqui, e o cara fazia um furo no meio, né? E aí acoplava ali, e aí podia botar uns parafusos aqui em cima para pressionar bem os eixos, tanto do motor quanto da bomba. Para cada líquido, uma determinada cavitação. Para cada líquido, uma determinada temperatura. Existe uma pressão abaixo da qual se inicia sua vaporização. A essa pressão dá-se o nome de pressão de vapor do líquido. E se isso ocorrer, na sucção de uma bomba, o líquido irá vaporizar parcialmente, sob forma de bolhas de vácuo, que, ao serem arrastadas pelo rotor para a zona de maior pressão, irão se condensar bruscamente, provocando uma erosão do rotor. Então, o rotor vai começar a dar o pau. Para evitar a cavitação, podemos proceder da seguinte maneira. Então, a cavitação é isso. É essa formação de bolhas que vão fazer com que haja uma erosão no rotor. Tá? Ou seja, ele vai
o rotor lá vai ter uma espécie de oxidação, né? E isso vai fazer com que diminua a área lá do rotor. Diminuir a perda de carga na linha de sucção. Então, podemos proceder da seguinte maneira. A gente diminui um pouco a perda de carga na linha de sucção. Tá? Aí tem que se fazer um estudo para ver aonde que está se perdendo carga, né? Aumentar a pressão do reservatório. Se for um reservatório aberto, não dá, só um reservatório fechado. Reduzir a rotação da bomba. Reduzir a distância entre a bomba e o reservatório. Isso faz muita diferença, né? Então, por isso, botar a bomba sempre perto do reservatório. Redimensionar tubulações. Às vezes, as tubulações estão mal dimensionadas, muito grandes ou muito pequenas. Aeração. É a entrada de ar na bomba. Este fenômeno é similar ao da cavitação, inclusive seus efeitos sobre a bomba e demais componentes do sistema diferindo-se apenas que nesta ocorre formação de bolhas de ar e não bolhas de vácuo. Então, aeração há bolhas de ar e na cavitação há bolhas de vácuo. A condição de aeração também é detectada pelo elevado ruído metálico. Quando há aeração, as medidas que devem ser tomadas são verificar se as ligações entre componentes da linha de sucção estão bem vedadas, evitar que a bomba arraste fluido com bolhas de ar do reservatório. Bomba em série. Quando a bomba hidráulica tem baixo poder de sucção, instala-se uma bomba auxiliar, bomba de carga, cuja função é alimentar a bomba principal. São utilizadas em casos onde se necessita de duas velocidades de atuadores, uma rápida e outra lenta. O rápido com pouca força e o lento com grande força. Se aplica também em casos de sistemas com circuitos independentes, que são esses casos aqui. Então, eu tenho duas bombas assim, ou eu posso ter duas bombas assim. Tá? Então, sendo uma bomba, a bomba, como é que ele chama ali? Não é auxiliar, é uma bomba de carga, tá? Uma das bombas é a bomba principal e outra bomba de carga. Filtros para sistemas hidráulicos. Tem a função de reter as partículas insolúveis do fluido. Os filtros, bem como os elementos filtrantes, podem ser de diversos tipos e modelos. É recomendável que o filtro seja dimensionado para permitir a passagem por 3 vezes da vazão da bomba. Tá? Então, aqui, a gente começa a dar uma olhadinha nos filtros. Visibilidade da contaminação. Se o filtro não funcionar bem, o menor limite de visibilidade para o óleo é de 40 micron. Tá? Então, se for maior que 40 micron, já tem problema. E aí o filtro serve para isso. Em outras palavras, uma pessoa normal pode enxergar uma partícula que mede 40 microns, no mínimo, e isso significa que, embora uma amostra de fluido hidráulico pareça estar limpa, ela não está necessariamente limpa. Então, tu faz uma inspeção visual, tu olha e fala, não tem nada, mas pode ter coisa menor que 40 microns. Válvulas direcionais. Viu, pessoal? Nós estamos passando isso aí bem rapidinho, que é o que nós vamos usar, vamos ter uma ideia, porque tudo isso é a parte mais mecânica da coisa, por assim dizer, né? A parte hidráulica que nos interessa basicamente é os circuitos. Então, as válvulas direcionais. As válvulas direcionais são as mesmas válvulas que nós usávamos lá na pneumática. Então, vão ter praticamente a mesma situação. São constituídas de um corpo com ligações internas que são conectadas e desconectadas por uma parte móvel, o carretel.
Para identificar a simbologia de uma válvula, devemos considerar o número de posições, vias, posição normal e o tipo de acionamento. Então, aqui, ó, tem um exemplo de válvula. E aqui, ó, válvula direcional 4 por 3 vias acionadas por solenoide, centrada por mola, com centro fechado. Ah, pessoal, esse aí é uma diferença que nós temos com relação à pneumática. Tá? Porque na pneumática, o que nós tínhamos? Nós aplicávamos tensão na bobina, né, na eletroválvula, na bobina que move a eletroválvula, e depois de nós aplicar a tensão ali, a válvula se deslocava e eu podia tirar a tensão que ele mantinha, que é o que a gente chamava de memória. Tá? Nesse caso aqui, quando nós temos 3 posições, e uma posição é centrada por mola, o que acontece? Quando a gente move para essa posição, tá? Quando a gente move para esta posição, e depois desliga a alimentação da bobina, o que acontece? Ela volta para a parte central por mola. Então, nesses casos, que eu preciso segurar ela desse lado ou desse lado, eu tenho que ficar aplicando tensão na bobina sempre. Nós vamos ver isso mais tarde. Então, o número de posições identifica o número de quadrados da simbologia. E devemos saber que, para ser uma válvula direcional, deve ter, no mínimo, 2 posições. Ó. Número de quadrados aqui, 2 posições. Número de vias corresponde ao número de conexões que uma determinada válvula possui. Então, aqui, ó, 1, 2 vias, 3 vias. 1, 2, 3. Do outro lado, 1, 2, 3. Isso aí tudo já é perfeitamente conhecido. Os tipos de acionamento. Tem manual ou automático. Tá? Então, esse aqui, ó, tipo alavanca, tipo botão, tipo detente. Então, tu vai empurrando, ele trava um pouquinho. Mola, pedal, rolete ou roldana e solenoide. O que vai nos interessar é o solenoide. Tipo de centro, aberto ou fechado. Então, centro aberto é esse aqui, ó. Esse é o centro aberto. Centro aberto positivo. Olha aqui, ó, a pressão entra e vai para as 2 linhas. Tá? Centro aberto negativo, a pressão não entra. As linhas se ligam ao retorno do fluido. Centro fechado, ou seja, nada liga com nada. E o centro H, que todo mundo liga com todo mundo. Tá? Sobreposição de comando nas válvulas direcional de carretel, deslizante, conforme o tipo de êmbolo de comando, ao serem comutadas as válvulas para outra posição de comando, as conexões são fechadas ou interligadas durante um determinado tempo. Isso é denominado de sobreposição positiva ou negativa de comando. Sobreposição positiva é onde todas as conexões fecham-se durante a comutação. Tá? A positiva. Primeiro, tu comutou ela, pum. Primeiro ela se fecha para depois ela abrir o que ela tem que abrir. Sobreposição negativa é quando, durante a comutação, todas as conexões estão interligadas durante um pequeno espaço de tempo. Então, aqui, ó, a positiva, ó. O que acontece? Antes de haver a comutação, o que acontece? Está tudo fechado. Tá? A negativa. Quando ela vai passar de um lado para o outro e deixa tudo aberto. E a nula, quando ela se movimenta, e quando ela se movimenta, ela deixa passar no exato momento. Ela não se fecha nem se abre, ou seja, essa distância aqui, ó, é 0. Solenoides. Aí nós chegamos mais no que, estamos chegando no que nós queremos. Solenoides. Como visto anteriormente, os solenoides são componentes eletromecânicos que transformam a energia elétrica em energia mecânica linear nos sistemas hidráulicos e pneumáticos. Os solenoides têm
sido tradicionalmente utilizados são do tipo digital. Digital quer dizer o seguinte, ó, só tem duas posições, tá? Ou ele está ligado, ou ele está desligado. Não tem uma terceira posição, por isso que ele chama de digital, tá? Como a denominação deixa claro, esses solenoides possuem duas posições de equilíbrio, totalmente energizados ou totalmente desenergizados. O princípio de operação dos solenoides independe do seu tipo construtivo. Então, não importa como tu construiu, tá? O princípio de operação sempre é o mesmo. O princípio de operação é o mesmo, mesmo que a construção seja diferente. É bastante, independente do seu tipo de construção, é bastante similar, podendo ser resumida da seguinte forma. Solenoide constituído basicamente de um núcleo fixo e um núcleo móvel, mola de retorno e bobina. Quando o solenoide está desenergizado, o núcleo móvel é mantido através da ação de uma mola de retorno, afastado do núcleo fixo. Então, ó, olha aqui, ó, a bobina, essa parte aqui e essa parte aqui, né, que formam um solenoide. Então, quando ele vai, ó, quando tu aciona esse aqui, puxa isso aqui para cá, quando tu aciona esse outro, puxa isso aqui para cá. Agora, imagina se tu acionar os dois ao mesmo tempo, ele vai ficar puxando os dois ao mesmo. É por isso que lá na válvula pneumática a gente não podia fazer isso. Quando é aplicada uma corrente elétrica, a bobina, esta gera um campo magnético, o qual atrai o núcleo móvel, que, por sua vez, desloca o carretel da válvula, dando nova direção ao fluxo. Então, ó, aqui não tinha direção nenhuma de fluxo. E agora, olha aqui, ó, aplicou aqui, ó, comprimiu essa mola, puxou esse aqui. O que aconteceu? Abriu essa situação aqui, ó. Tá? Se for aplicada a tensão do outro lado, vai e tirado desse, claro, né? Vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Então, dentre os solenoides convencionais, existem dois tipos construtivos básicos, solenoides a seco e os solenoides em banho de óleo. Quando o sinal de alimentação podem ser alimentados com corrente contínua ou alternada, em diversos níveis de tensão. Os solenoides a seco receberam essa denominação porque todo solenoide é isolado do fluido hidráulico e, portanto, o núcleo móvel se desloca através de um espaço de ar quando o solenoide é energizado. Esses solenoides tiveram seu desenvolvimento e aplicação anteriores aos solenoides em banho de óleo, encontrando aplicação até os dias atuais, apesar de apresentarem alguns inconvenientes, mas é bastante utilizado esse aqui. O primeiro inconveniente é a excessiva geração de calor no solenoide, especialmente para solenoides de alimentação com corrente alternada e que operam em equipamentos com uma frequência de acionamento muito grande. Ou seja, ele fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, por menos atrito que tem aqui, ainda sempre tem um pequeno atrito. Então, quando ele fica liga aqui, desliga, liga, desliga, liga, desliga, isso aqui vai fazer com que haja um aumento de calor aqui, que já vai haver normalmente pela própria passagem da corrente no fio. Tá? Então, eu tenho um aumento de calor. Havendo o risco de queima do solenoide. Por que queima? Porque como é uma bobina de fio, e esses fios têm só um esmalte, o que acontece? Quando aquece demais, o esmalte tende a derreter. No momento que derreteu o esmalte, encosta uma espira na outra, e aí pode dar um baita de um problema. Porque nunca vai derreter de uma espira só, vai derreter de um monte de espiras, e aí as espiras vão entrar em curso. O segundo inconveniente é a necessidade de vedação dinâmica entre o pino de acionamento e o corpo da válvula,
o que pode permitir eventuais vazamentos de fluido hidráulico para o interior do solenoide e daí para seu exterior. Então, ó, nesses casos, eu botei aqui uns exemplos para vocês verem, ó, o carretel, né, e que pode haver, então, essa fuga do fluido hidráulico. Para eliminar esse problema, outra concepção de solenoide foi desenvolvida, denominado solenoide em banho de óleo. Nessa concepção, o pino de acionamento e o núcleo móvel estão imersos em fluido hidráulico, que circula através da válvula, estando bobina e núcleos fixos isolados do fluido elétrico. Então, o núcleo fixo, tá, onde está enrolada a bobina, está isolada do fluido hidráulico. Tá? Através de um tubo aparafusado no corpo da válvula. Com essa concepção é permitido o escoamento contínuo do fluido hidráulico em torno do núcleo móvel, melhorando a dissipação de calor gerado. Claro, né? Estou passando um fluido por ali, ele dissipa maior calor. Tá? Pessoal, eu vou parar aqui, já é 10 para... Nós estamos na página 43, rendeu bem hoje. Tá? Claro que a gente passou isso rápido, porque a gente já tinha visto alguma coisa, né? E então, hoje, eu vou parar aqui no slide 43, e eu acho que nós temos aqui mais uns 20 slides. 69, tem mais uns 20 e poucos slides. Tá? Aí depois entra ali em alguma coisa de circuitos. Tá? Então, amanhã a gente consegue vencer esse capítulo e talvez entrar no outro capítulo. Tá? Aí, então, a gente vai ter um pouco mais, no outro capítulo a gente vai parar um pouco mais para estudar um pouco mais a fundo os sensores. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje, tá? Valeu por vocês terem vindo e não vamos esmorecer, vamos continuar vindo na aula e procurando aprender um pouco mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Cuidado.